Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te mostrar uma ferramenta do Google que te diz a hora de vender as suas ações. Isso mesmo, é um indicador, uma ferramenta diferente que pode te dar esse insight onde uma ação está sobrecomprada. Então eu vou te explicar no detalhe e vamos lá. Antes da gente começar aqui, vou pedir para você deixar seu gostei, isso me ajuda bastante. E vou pedir mais uma coisa, a gente está concorrendo a um prêmio influenciador de finanças, alguma coisa desse tipo. Esse prêmio se chama iBash, é o maior prêmio da internet, e eu acho muito legal a gente representar as opções, porque pelo que eu vi tem só eu lá de opções. Então ajuda aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo, pausa um minutinho aqui, clica lá, vota em mim para a gente ficar entre os 10 melhores colocados, para que a gente represente as opções nesse prêmio. Continuando aqui, vamos focar. O que eu vou te mostrar hoje é um indicador que eu percebi, eu sempre estou procurando ferramentas e formas de melhorar como a gente opera a bolsa. Eu tenho a minha carteira e minha carteira é basicamente 100% renda variável. Hoje em dia praticamente tudo ações e opções, hoje eu tenho um pouquinho lá de fundos imobiliários, tenho um pouquinho de renda fixa também e tenho renda fixa mais no meu caixa, né, que é o dinheiro que eu gasto lá no meu dia a dia. Então a parte de investimento mesmo, tá toda em renda variável. E para isso eu sempre busco inteligência, formas diferentes de operar, de conseguir melhores resultados. E uma coisa que eu percebi e achei muito interessante que eu vou compartilhar hoje com vocês é como que um indicador que não fala de mercado consegue te dar insights interessantes sobre uma ação está sobrecomprada. O que é sobrecomprado? Significa que está na hora de vender. É um indicador em que todas as ações que eu olhei, se você tivesse vendido quando ele te deu o gatilho, você teria vendido bem as suas ações. Então, vamos olhar aqui na tela do que eu estou falando. A ferramenta que nós vamos usar hoje se chama Google Trends. Está na minha tela aqui agora, já dá uma olhada aqui. O que é isso? As pessoas usam para ver o que está em tendência. Trends significa tendências em inglês e isso mostra quais são as pesquisas mais relevantes do Google. Muitas vezes as pessoas usam isso para saber o que está viralizando, alguma coisa do tipo. Quando você cria conteúdo, por exemplo, você vai criar um conteúdo sobre humor. Você pode entrar, buscar o assunto mais falado e fazer piada sobre o assunto mais comentado na internet, na tentativa de ter visualizações. O Google Trends aqui, eu estava mexendo nele com o interesse de ver se existia conexão, correlação com cotação de ação. Sim, eu sou esse cara que perde tempo com isso. Eu tô no meu tempo livre, eu estou brincando com coisas diferentes, com ideias diferentes. E eu percebi que o Google Trends ele traz alguns insights interessantes. Então primeiro eu vou entrar aqui, esse é o Google Trends, vou te mostrar como ele funciona de maneira bem rápida. Você pode usar aqui algumas coisas meio que prontas dele, que ele te traz aqui, algumas informações interessantes. Ele tem aqui alguns tutoriais de como você pode usar ele, algumas ferramentas legais. E você pode vir aqui nessa palavra-chave pesquisar. Então, por exemplo, se a gente pesquisar aqui mercado de opções, clicar em explorar, ele vai dar aqui as pesquisas recentes sobre o mercado de opções. E a gente viu aqui que a maioria das pessoas pesquisaram de madrugada mercado de opções no dia de ontem, não sei porquê, mas a gente pode clicar aqui no prazo e selecionar nos últimos 5 anos, por exemplo. E a gente percebe o quê? Existe um pico de pesquisa, o maior número de pesquisas foi aqui. Ele faz o número de 0 a 100, tá? Não é 100 pesquisas, mas ele pega o máximo e o mínimo e gera essa tabela aqui. Se você entende de opções, que é o que a gente fala principalmente no canal, seria uma espécie de volatilidade implícita, seria uma espécie de um IV rank, né? Ele pega o máximo e o mínimo e coloca num patamar de 0 a 100. E aqui a época que teve mais pesquisas sobre opções foi basicamente em junho de 2020. Em junho de 2020 foi a época que teve maior número de pesquisas. Talvez aqui por causa da pandemia, né, que a gente teve em março. Em março aqui algumas pessoas conseguiram ganhar muito dinheiro, tanto na queda da bolsa quanto na recuperação da bolsa. Nesses movimentos drásticos, opções dão muito dinheiro e aqui a gente vê isso, que teve um pico de pesquisas em junho e depois caiu. Hoje em dia a gente está no nível de pesquisa aqui de médio para baixo. Então, geralmente as pessoas usam isso. Olham como é que tá as pesquisas, olham aqui embaixo da onde está vindo essas pesquisas, tem um mapa aqui, tem também as principais termos relacionados e a gente pode clicar aqui, ó, tirar em ascensão e colocar em principais. E a gente vê aqui que mercado de opções, ações, investimentos, o que é mercado de opções é um termo muito usado dentro desse mundo de opções. E você pode pesquisar qualquer coisa, pode pesquisar, por exemplo, o nome de um famoso, o nome de uma marca,
E, enfim, isso aqui serve para uma série de coisas. Só que o que é interessante? E se a gente pesquisar o nome de uma ação? O que a gente vai ver aqui? Então, por exemplo, eu posso pesquisar, eu vou utilizar alguma das pesquisas que eu já tinha feito, vamos pôr aqui o Ibov. Pus aqui Ibovespa, que é o índice da Bolsa Brasileira, e a gente vê como que foi aqui o Ibov. A gente teve um pico de pesquisas do Ibov exatamente na época do fundo da Bolsa, e depois a gente teve aqui uma queda acentuada das pesquisas, e hoje a gente está aqui com um nível de pesquisa bem baixo. E aqui embaixo a gente tem vários assuntos relacionados aqui que seriam ações, né? Se a gente clica, por exemplo, CXSE, BPAC, se a gente clicar em BPAC, por exemplo, abre as pesquisas com BTG Pactual, com um pico aqui. O pico aqui já foi em 2019. E o que a gente percebe? Se a gente pesquisar várias ações, a gente consegue ter insights sobre esses ativos. E os picos de pesquisas de cada ação geralmente são em épocas diferentes. Então eu vou te mostrar aqui algumas pesquisas e a gente vai avaliar com os preços para você entender como que esse gráfico aqui vai funcionar. Então, por exemplo, se a gente pesquisar Magalu, quando que deu pico de pesquisas em Magalu, seria MGLU3, que é Magazine Luiza, o pico de pesquisa foi aqui em outubro de 2020. Estou tentando colocar o mouse aqui, ó, só para você ver. É basicamente ó, outubro, novembro, outubro. Foi em outubro de 2020. Se a gente olhar o gráfico, o pico de pesquisas foi basicamente aqui, outubro de 2020, onde, se a gente tirar o zoom aqui da ação, foi numa época de máxima da ação. Olha que interessante, a ação subiu de 2016 até 2021, basicamente 2020. Então, se a gente está vendo que o pico de pesquisas coincidiu com o pico do preço da ação, a gente pode relacionar que se a gente tivesse vendido, ou operado vendido, ou comprado puts, que são opções de venda que ganham quando o mercado cai, ou simplesmente se a gente tem essa ação, se a gente tivesse desfeito, a gente teria aqui ganhado dinheiro e teria evitado essa grande queda que Magazine Luiza teve, que saiu aqui dos R$ 25 e caiu para os R$ 3. Eu selecionei uma ação, vi que coincidia num ponto muito legal de venda e comecei a comparar outras ações também. Seguindo nessa linha, como eu busquei em Magazine Luiza, eu joguei algumas outras ações. Eu joguei Cogna, por exemplo. Cogna, ela teve um pico de interesse logo aqui, vamos ver exatamente, entre dia 26 e dia 1º de agosto de 2020. Se a gente vir no gráfico de Cogna, daria exatamente aqui, ó, esse ponto onde eu coloquei no gráfico. Tudo bem aqui se a ação ela já tinha passado por uma queda, né? Já tinha saído do 19 e vindo para os R$ 7. Ela teve a crise, veio para 4, recuperou. E ele deu aqui esse indicador, né? Que seria a quantidade de pesquisas. Deu gatilho, o que seria talvez um gatilho de venda, né? Eu avaliei como gatilho de venda porque em várias ações coincidiu com momentos interessantes de venda. Então aqui, se você tivesse vendido nesse ponto do pico de pesquisas, você teria se salvado aqui de uma grande furada, né? Que seria a ação cair aqui dos R$ 6 para R$ 1. Ou então você poderia ter operado vendido. Essas informações diferentes são utilizadas em fundos de investimentos quants lá, né? Que usa várias informações e um robô acaba comprando ou vendendo ações de maneira automática. Talvez isso já tenha até está sendo usado como parâmetro em robôs que operam de maneira automática e a gente não sabe. Mas aqui é interessante ver que seria um gatilho de venda e teria dado certo se você tivesse vendido nesse momento. E aí eu continuei pesquisando. Depois de Magazine Luiza e Cogna, eu pesquisei aqui Bradesco. E o pico de pesquisa de Bradesco foi logo aqui em... Eu peguei a data, pus no gráfico já, mas ó, seria 6 e 12 de novembro. Seria entre 6 e 12. Seria basicamente aqui, ó, 6 e 12. Daria aqui nessa época dessa queda exagerada em Bradesco. Então o Bradesco já tinha levado aqui uma grande paulada de queda. Se você tivesse operado vendido, também teria conseguido se dar bem. Saiu dos R$ 14 aqui, foi para os 13. É uma queda pequena, mas foi uma queda. Então o que a gente percebe? A gente vê uma correlação entre o mercado ficar muito interessado em pesquisar sobre aquele ativo e ele continuar caindo. Aqui a gente pode tentar aprofundar e entender a psicologia das pessoas para aprofundar essa análise. Não fiz isso ainda, deixo aí uma recomendação para vocês. Se vocês quiserem fazer uma análise diferente, além da fundamentalista e da técnica, pode usar esse tipo de coisa como análise. E aqui por cima, que foi o que eu fiz uma análise aqui superficial e a gente vê uma correlação entre picos de pesquisa
e queda da ação nos dias e meses seguintes. Então, isso já é interessante da gente utilizar. Uma exceção que eu encontrei foi o que? O Ibovespa. O Ibovespa ele deu máximo pico em pesquisas onde? No fundo aqui da crise. Aconteceu a crise maluca, tudo despencou, as pessoas ficaram mega interessadas pela situação do mercado ter caído. Então aqui no fundo, logo em março aqui, seria basicamente no fundo, ó, vamos olhar aqui, eu tenho a pesquisa do Ibovespa. Que a pesquisa do Ibovespa deu fundo basicamente em março de 2020, que foi o mês aqui da crise, né? Então a gente vê bater fundo no comecinho de março e ter alguma recuperação dentro desse mês. Aqui foi um ponto onde teria sido melhor comprar e não vender, então foge, quebra a regra, mostra aqui que a regra pode ter exceção. Mas foi um gatilho interessante. Se você está vendo um pico de pesquisas na bolsa, significa que tem algo de estressante, tem algo de errado nessa situação. E aqui uma última pesquisa que não é específica sobre ações, mas seria como investir na bolsa. E a gente vê que hoje em dia a gente está num dos menores níveis, desde 2004, a gente está num dos menores níveis de interesses em investir na bolsa ultimamente. Provavelmente por causa da Selic, né? A gente vê aqui na economia, ó, a gente vê que tem o interesse por investimento está nas máximas e investimento em bolsa está nas mínimas. Então, as pessoas, o que elas estão mais pesquisando em primeiro lugar vai ser investir no tesouro direto. Depois seria bolsa, fundos imobiliários. Então, eu vejo que hoje em dia, claramente as pessoas estão colocando mais dinheiro, estão mais interessadas em investimento. Teve um fundo aqui na época do governo Dilma, provavelmente porque tudo estava ruim, e hoje está nas máximas. Hoje está perto das máximas, né? Estava nas máximas mesmo no final do governo Bolsonaro, agora começou a cair um pouco, mas ainda o interesse em investimento está alto e como a gente pode ver, não é bem em bolsa, né? O principal interesse aqui das pessoas. Então vamos recapitular, a gente está utilizando o Google Trends, que basicamente é a quantidade de pesquisas que as pessoas estão fazendo para encontrar pontos de estresse nos preços, pontos onde a gente pode achar de interesse, de interessante, gatilhos de compra e venda. A coisa mais fácil que eu encontrei aqui é achar gatilho de venda, que significaria o ponto de maior interesse das pessoas seria o ponto mais interessante para a gente vender aquele ativo. E a partir daqui é legal a gente fazer uma série de estudos. Uma das coisas que a gente pode tentar avaliar é se a quantidade de pesquisas estiverem mais baixa que o histórico, talvez seja um momento interessante para comprar. Se a gente olha esse tópico Bolsa de Valores, a gente percebe que dezembro de 2016, que foi um dos melhores momentos para se comprar Bolsa de Valores dos últimos 10 anos, dos últimos 10, 15 anos, foi dezembro de 2016, porque a Bolsa a partir daí subiu por 4, 5 anos seguidos, foi uma alta muito boa. E a gente olha aqui o gráfico e percebe que o interesse das pessoas na Bolsa estava absurdamente baixo. E seria basicamente o que está acontecendo agora. O interesse das pessoas tem diminuído bastante em Bolsa de Valores, está no número 23, lá em dezembro de 2016 chegou no número 11 aqui, então estava no interesse menor. O ponto aqui é que talvez não vai chegar nesse número 11, porque hoje a gente tem 5, 6 vezes mais pessoas investindo na Bolsa que tinha em 2016. Hoje tem aqui uns 5 milhões de pessoas na Bolsa, antes tinha 600, 700 mil pessoas. Então talvez essa pesquisa não caia tanto, talvez agora a gente já fez fundo. Esse é um ponto que a gente pode se questionar. E aqui eu deixo essa ideia de vocês darem uma olhada, fazer esse estudo e ver se encontra correlações interessantes. Vamos fazer esse estudo junto. Coloque vários ativos, o ativo que você acompanha e vê se você acha uma correlação interessante. Acho que a internet hoje traz uma série de informações que a gente pode utilizar nas nossas análises que foge do óbvio. E é claro que quem consegue resultados extraordinários está saindo do óbvio aqui, está tendo o que a gente fala que é a simetria informacional. Está usando informações ou informações diferentes ou informações de formas mais inteligentes para conseguir ter uma vantagem no mercado. E é isso que a gente está buscando aqui, encontrando aqui correlações com informações da vida real que gerem impacto na nossa bolsa. Então esse tipo de informação diferente pode contribuir muito nas nossas análises. Se você tiver ideia de alguma forma de avaliar ações de forma diferente, fala aqui nos comentários. Uma que eu tenho olhado, não tenho conseguido usar um indicador, um número fácil, seria taxa de inovação.
Se você tiver ideia de como a gente avalia a taxa de inovação também, deixa aqui nos comentários para a gente conversar e quem sabe a gente desenvolver algum tipo de indicador mais prático. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, abertamente aqui um pouquinho para isso. Se você gostou, clique em gostei, isso me ajuda bastante. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Então é isso, meu amigo investidor, obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.